Trump acabou de dizer hoje que considera a opção militar na Venezuela. Alô, irmãos manauaras, alô, irmãos do Rio Branco, alô, irmãos de Roraima, alô, irmãos do Pará. Que medo, hein? Olha aí, uma guerra perto de vocês, já pensou? Por quê? Porque o Trump é o caos que eu falei ontem. Você que não assistiu, assista. Quem é pior nessa história? Estados Unidos ou Coreia do Norte? Veja lá meu vídeo. O Trump são os 4 ou 8 anos, não sei se ele vai chegar a cumprir os 8 anos, de caos. Você entende? A guerra para resolver o problema da ordem mundial, para resolver problemas como Cuba, como Venezuela, para resolver problemas de ditadores africanos no Oriente Médio, Palestina, Israel e principalmente Síria e principalmente Coreia do Norte. São países que precisam sair do mapa, com sua história, com sua hierarquia e serem substituídos por governos adaptáveis, marionetes do sistema mundial. Imaginem vocês, aí quando tem um negócio desse daqui, o que acontece? Daqui a pouco alguém escreve lá embaixo. Quem sabe já está até lá. Você vai nos comentários da Google G1, o pessoal está escrevendo lá embaixo. Rumores de guerras, nação contra nação. É reino contra reino. Não faça isso. É por conta disso que eu tô entrando nessa. De você aprender nessa trilogia, evoluir nessa trilogia e nunca mais citar essas frases, nem aplicar essas frases em momentos errados. Você vai aprender se pode ou não pode, como pode, de que forma pode, porque Mateus 24 é totalmente deturpado pelas pessoas. Não é só Mateus 24, eu coloquei no quadro aqui os paralelos. Marcos 13, que é uma passagem de Mateus 24 mais enxuta, Mateus 10 também, Lucas 21, que traz informações diferentes, e algumas passagens correlatas de Daniel e Apocalipse, como sempre. Você entende isso? Muito bem. Depois de falar sobre isso, do Trump atacar a Venezuela, eu não sei se ele vai precisar atacar, mas que ele vai resolver a questão Venezuela, ele vai. Tá na hora. Eu tenho dito a vocês pela contagem regressiva, aliás, semana que vem eu quero ver se eu faço um vídeo sobre contagem regressiva, vocês vão entender. Vocês precisam saber que o Trump é o caos e depois do caos vem a ordem. Se o Trump é um presidente de muita intensidade, do triângulo para baixo, então o triângulo para cima da ambiguidade que vem por aí pode ser equivalente, deve ser equivalente à ambiguidade. Quanto mais caos, mais ordem. Então, se o caos for muito grande, se houver guerra aqui, ali, lá e até a terceira guerra, é porque está chegando o momento da paz e segurança mundial. E é isso que a gente sente com o Trump. Medo do mar. Vocês sabem, os portos estão todos fechados, Joinville, Itapuá, Laguna, Itajaí, Santos, São Paulo. Olha, containers caíram no mar. Terrível o que está acontecendo no mar hoje. Ondas de 4 metros, 6 metros, pessoas desaparecidas, tá entendendo? Pessoas desaparecidas. E aí, como é que faz? Aqui eu tô tentando baixar isso aqui e falar ao mesmo tempo, não é fácil. Olha as imagens. Aí cada vez que acontece uma ressaca desse tipo, que é algo normal até certo ponto, claro que a incidência disso tem aumentado por conta dos efeitos do homem na Terra. Aí lá vem alguém escrever embaixo com base em Lucas 21, que é um paralelo de Mateus 24. Aí já escreve: homens na expectação das coisas terríveis que sobrevirão ao mundo, sobre o mar, a respeito do mar, acerca do mar, do bramido do mar e das ondas. Sempre citam, rumores de guerras, ai das grávidas. Como é triste isso. Então vamos evoluir? Preparados? Eu quero vos dizer que eu separei dessa vez e quero estrear. Ontem eu comecei já aqui na trilogia, mas eu quero hoje usar um pouco menos o quadro
E quero que vocês foquem na escrita, porque as pessoas sem lume, sem semântica, sem interpretação, sempre deturpam as coisas que a gente ensina, deturpavam Jesus, Paulo, eu, e assim sempre será. Então as pessoas de pouca cultura ou pouco lume, sabedoria, conhecimento é diferente, sabedoria é superior a conhecimento, não conseguem entender o que você fala. E por essa razão eu prefiro escrever. São 3 a 4 horas antes do programa, no pré-programa, preparando o texto que eu vou mostrar para vocês. Então eu prefiro desenhar na tela, escrever na tela, com código fonte, letra por letra, caractere por caractere, para que você entenda. Então eu preparei absolutamente mastigado, esmiuçado, escrutinado, perscrutado cada palavra. Vou falar, vou mostrar, vou vir para mim e quando for necessário vou usar o quadro. É assim que será essa trilogia daqui para frente, para ver se a gente diminui os problemas de interpretação. Comecemos? Ontem nós esmiuçamos vários textos. Daniel, as 70 semanas, falei das 62, 69. Eu falei de Lucas, sobre os exércitos para Jerusalém. Veja que Lucas 21 está falando exatamente do general Tito Domiciano, de 70 depois de Cristo, para cumprir as semanas de Daniel, faltando então apenas a última semana. No mesmo contexto, Lucas 21, 24 diz que tudo isso aconteceria até parte B, que os tempos dos gentios se completassem. Ou melhor, tudo isso aconteceria e depois vem esse tempo dos gentios pisando Jerusalém. E é esse tempo que eu mostrei para vocês ontem, que eu tenho vaticinado conforme Oséias 6:2. Então, uma obra semi-concluída, preste atenção, semi-concluída de 2 dias e uma obra perfeita, completa, plena, no 3º dia. O que é isso? Vou usar o quadro. Eu disse então que nós temos 62 semanas, 69 semanas e a 70ª semana. Tudo bem? Aí nós temos isso aqui com base em Daniel. Já com base no lume de Oséias, já conforme Oséias, nós temos 2 dias, 3 dias. E conforme hoje, não vou ousar colocar Áquil, porque eu sou só um escravo de vocês no Evangelho, mas conforme hoje, eu vou colocar para vocês aqui 4, 5. Quem pode decifrar esse enigma aqui? 6. Você entende isso? Por que enigma? O que você acha que é Apocalipse? Revelações. Revelações do quê? De enigmas. Só que o Apocalipse tem mais enigmas do que revelações. Porque na hora que as coisas vão acontecer é que você vai entender de fato o significado dos enigmas. Não é assim? Olha o que diz Provérbios 25. Vamos aqui para frente. Aqui, ó. Cadê aqui? Um instante. Olha o que diz Provérbios 25:2. Tudo é eu mexendo aqui ao mesmo tempo, sem funcionários, sem ajudantes, então tenha paciência. A glória de Deus é encobrir, enigmatizar. Tá entendendo? Mistério. Mas a glória dos reis aqui são as autoridades, não é reis, está traduzido errado. Autoridades da terra, autoridade científica, autoridade religiosa, autoridade política. É esquadrinhar, é revelar, é desmistificar. Então Deus fala as coisas encobertamente, mas a glória do homem, o lume do homem, quer dizer, a honra do homem,
O poder que é dado para ele, a alegria dele, a satisfação é revelar as coisas que o Senhor encobre. É essa glória, é esse lume que buscamos, descobrir as coisas que ele falou. E em Oséias 6:2, ele fala de uma forma. Ele fala de 2 e 3 dias. Você entende? Já em Daniel, ele fala de 70 semanas. Já no Apocalipse, ele fala de 42 meses. E assim vai. Eu quero que você entenda disso aqui. Aqui já se cumpriu, nós estudamos ontem a primeira parte, você tem que assistir a primeira parte para entender a segunda. Isso aqui é uma trilogia, 3 vídeos. Nós estamos aqui parados. O que Israel não sabia e não sabe até hoje, não entende, é que nós estamos com um tratamento congelado no Evangelho do Reino. Evangelho significa notícia, reportagem, tá? Notícia, anunciar aquilo que o arauto fazia. Não tinha papel, papiro era caro. E se tivesse um papiro, era o papiro do rei que o arauto levava, subia em algum lugar que pudesse ecoar e ter reverberação sua voz, levantava e dizia, como fez Pedro em Atos 2, o rei mandou dizer. Esse é o arauto. Eu sou um arauto hoje. Usando esse meio de comunicação, aqui está a minha mesa, onde eu subo, onde tem reverberação. O arauto subia no lugar que tinha reverberação, que ecoava a sua voz, para que as pessoas escutassem pela acústica dos vales, pela acústica dos montes, dos coliseus, dos areópagos. Você entende? E o que eu faço? Eu estou usando um lugar que tem reverberação. YouTube, Facebook, redes sociais, câmera, internet, rede mundial de computadores, reunião presencial, encontros. Eu uso lugares públicos que as pessoas podem ouvir, sem atingi-las, sem invadir sua privacidade. Então o arauto levava a notícia, mas o arauto levava a notícia do reino. Reino fala de rei, fala de Jesus reinando com os judeus, seus filhos, que chegarão por último. O sistema não sabe nem o que é os primeiros chegarão por último, os últimos chegarão por primeiro, derradeiro, eles nem sabem o que é isso. É isso aqui. Os primeiros, que eram para chegar primeiros do reino, vão chegar por último. Os da graça vão chegar para o primeiro, que eram os derradeiros. Então a primeira notícia é a notícia do reino, que está congelada em 69, ainda falta a 70ª semana. Em Oséias 6, nós temos o entendimento de que 2 dias o Senhor vai fazer um trabalho semi-completo. E aqui pleno, no 3º dia. O que é isso? 2 dias, 2000 anos. Quando congela a 69ª semana do Evangelho da Notícia do Reino, que vem um rei, que vem um Messias para reinar, para governar, para trazer paz por um milênio, por uma eternidade para Israel, nós temos um congelamento, um estancamento, abre-se uma chance, é isso que significa caris, porta aberta, graça, e em 2 dias o trabalho é semi-completo. No 3º dia, que é o milênio, é pleno. Semi-completo esse trabalho de 2 dias está falando do Evangelho do Caris, da graça. E o trabalho completo é o Evangelho do Reino pleno, que é o 3º dia. Hoje eu posso dizer a vocês que nós temos Jesus imolado ao 4º dia, como falei ontem, o 5º dia ano 1000 e o ano 2000 aqui, que é o 2º dia. Nós estamos na sexta-feira, quase 6.000 anos. Entre sexta-feira e sábado, que é o 7º, que vai ter o tratamento da 70ª semana. Na 70ª semana vem aqui, ó, para fazer o tratamento entre o 6º dia e o 7º dia. É isso. Aqui, nesses 2 dias, nós estamos anunciando outra notícia. É a notícia que o Akel tem anunciado e que você tem que anunciar também. Mas principalmente quem tem dom para instruir, que é a graça, a chance. Qual é a mensagem? A graça não, a graça. Qual é a mensagem que o Akel, arauto de Deus, e que você que tem dons precisa anunciar? E todos, mesmo sem dons, mas principalmente os que têm, tem que levantar no lugar, isto é, tipologicamente, ir num lugar como esse daqui que eu estou indo, ó, que tem ecoamento, que tem reverberação,
num lugar público, eu tenho que chegar nesse lugar e eu tenho que gritar para vocês a notícia. Qual é a notícia? Existe uma chance para você. Durante 2 dias, disse o profeta Oséias, outro arauto de Deus, que nós temos uma chance. Outro arauto de Deus, Daniel, disse que entre a 69ª até a 70ª, no cumprimento da última semana, nós temos uma chance. São 2 dias de chance, são 2000 anos de chance de uma porta aberta para você não judeu. E ele diz mais, se vocês ouvirem, se vocês se atentarem à voz que ele está dando, ao mandamento, ao chamado, ao chamamento, à vocação, à salvação, se vocês ouvirem, vocês chegarão primeiro. Olha só, faltou 1 semana de tratamento e nós vamos chegar primeiro. Eles tiveram 70 semanas e vão chegar por último. Então essa é a mensagem do arauto da graça, o arauto da chance, o arauto da porta do cálice, desse favor. É isso aqui é extraordinário. Vocês já entenderam isso? Muito bem. Aí, nós estudamos ontem também que em correlação a esse texto, que Jesus falou sobre Jerusalém pisada pelos gentios, dessa chance, Paulo disse, porque não quero que ignoreis que está vindo um endurecimento em parte a Israel. Até quando? Até que haja entrada a plenitude dos gentios. Veja, plenitude dos tempos. Plenitude. Até que se cumpra Oséias 6:2. Se cumpra o 3º dia. Lindo isso, não é? Isto é lindo. Nós estudamos um pouquinho de Apocalipse ontem. Nós estudamos Mateus 24, 1, 2, 3. E é a partir daqui que vamos escrutinar. No Monte das Oliveiras, Jesus estava ali, assentado com seus discípulos. No privado, eles perguntaram, fala, mestre, para nós aqui no reservado, quando sucederão essas coisas? Que sinal? Eles pediram só um sinal. E Deus, em carne, Jesus, deu vários sinais. Haverá da tua volta vinda e da consumação do século. Século é uma expressão que vocês vão saber daqui a pouco. Que ora significa domo, sistema, crivo deste mundo. E ora significa a dimensão de tempo desde Adão. Dos milênios estabelecidos, dessa semana. Eu falei aqui sobre isso, mas nós poderíamos pegar Moisés nas tipologias que ele usou em Gênesis, provavelmente, ele, falando dos 7 dias da criação do mundo. Que parafraseia, que representa, que tipologiza tudo que vem por aí. Muito bem. Vamos para o versículo 4. E eu quero que vocês entendam que eles estavam nos átrios do templo. Lembra ontem? Estavam mostrando o templo, Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Aí depois que Jesus falou todas aquelas coisas, Mateus 21, 22, 23, 24, eles se afastam, saem da cidade, vão no Monte das Oliveiras e de lá dá para ver o templo. É essa imagem que eu coloquei aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Olha só. É da montanha, é do monte, onde ele inclusive vai voltar, é lá exatamente ali que ele vai voltar, é dali que ele subiu, é dali que ele volta, é ali que ele ensina suas principais doutrinas. As coisas mais profundas que ele disse no reservado foram nesse monte. E é dali agora que nós temos a narrativa de Mateus 24 em diante. Veja só, é dali. Por isso eu usei como capa o micro e macro apocalipse dessa trilogia. Eles se afastaram do templo. E de lá eles viam. Claro que já essa imagem aqui é nova, não é antiga. Você está vendo lá o domo da rocha. Você já está vendo 700 depois de Cristo aí. Os islâmicos já invadiram tudo. Mas vamos lá.
24:4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Eles estavam pedindo um sinal, e o Deus em carne, Jesus Cristo, vai dar vários sinais para eles e para nós. Para eles, criteriosamente. Porque foi naquela geração que tudo se cumpriu, você vai saber. E para nós, como referência. Então o mestre começa dizendo: ninguém vos engane. Eu vou dar uma lista de sinais. Muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Messias, ungido, escolhido, separado. E enganarão a muitos. Comecemos aqui essa alegria que é estudar e perscrutar a Escritura, e essa tristeza que é ver as pessoas sem entendimento. Queridos, é impressionante. Onde você vai, e até você que está me assistindo, escreve, fala, propaga, compartilha, espalha essas partes. Acontece qualquer coisinha, bate um vento na cozinha, dá um raio perto de casa. Lá vem Mateus 24. Explodiu o gás na casa do vizinho. Os gatos estão brigando em cima do telhado. Mateus 24. Por isso que eu digo no vídeo, pare de falar sobre Deus. Não banalize este livro nessa história. Não banalize esse nome. Você é incrível. Olha que contradição. O Akil faz um vídeo, a Bíblia não é sagrada, a Bíblia não foi escrita para nós. Sabe o que eles dizem? Herege, falso profeta, miserável, filho do diabo, anticristo, 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 anticristo. O que eu já recebi. Agora, eu acho até, inclusive, tem gente me chamando de anticristo mesmo. O anticristo, anticristo. Eu sou anticristo para eles. E também sou. Porque você prega o bem e o mal. E quem rejeita, vai para o anticristo, 666. A Escritura salva e condena. Cristo e anticristo, escolhido e perdido. Mas eles não sabem disso. Então, escute. Essas pessoas dizem que nós não respeitamos a Escritura porque falamos isso, quando na verdade eles que ficam citando, tudo é Mateus 24, tudo é o fim do mundo, tudo é isso, tudo é aquilo, Jesus vai voltar, mas amanhã eu vou comprar um carro novo, depois de amanhã eu vou financiar uma casa, vou viajar, vou juntar patrimônio, eu amo a matéria, eu amo o mamão, eu sirvo a dois senhores porque eu sou calvinista. Ei, teologia da prosperidade, Deus me deu, terceiro e poder. Tudo isso que é a pregação do mal, do diabo, terceiro poder. Mas eles não sabem disso. Aí eles dizem que nós banalizamos quando eles que gostariam de ter esse livro da Mãe Católica. A Mãe Católica compilou e colocou aqui na capa, ó, sagrada. Eles que gostariam de ter este livro como sagrada, que você respeite como sagrada, eles mesmos é que não fazem esse livro ser sagrado. Porque se fosse, deveria chegar como uma arca, carregada por 4 homens. Só podia tocar quem estivesse santificado. Só podia abrir quem estivesse santificado. Só podia citar suas palavras em momentos oportunos e de muita santidade, em lugares especiais, em momentos especiais. Se fosse sagrado, a cantora que é drogada, o cantor que é safadão e ao mesmo tempo crente, não é? Todos esses artistas, quando tocassem aqui, os políticos da bancada evangélica, quando tocassem aqui, morreriam, porque é sagrado. Mas são eles que mais vão atrás do título sagrado criado pela Igreja Católica, e são eles que mais banalizam isso aqui. Qualquer ventinho, Mateus 24, Mateus 24. E vai citando essas passagens. Inclusive, pasmem vocês, senhores, senhoras, jovens, crianças. Esse texto aí, ó, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo. Eles usam, inclusive, para falar de mim, para falar de você. Tá lá o Akil fazendo um vídeo sobre a Bíblia e alguém diz:
Bem que está escrito na palavra. Eu sou Cristo, enganarão a muitos. Olha aí quantos seguidores tem esse Áquil. Que triste. Quando na verdade ele que é uma secla, dizimista, ofertante, alienado, bitolado, dominado por homens. Eu não domino ninguém, não manipulo ninguém, não pego o dinheiro de ninguém. Ah, mas ele é uma secla desse sistema. E não percebe. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Ou aquelas bíblias arcaicas, é mistério. Mas ainda não é o fim. Entendamos que princípio de dores nós vamos chamar de microapocalipse. Ouvireis falar de guerras e de rumores. Aí cada vez o Trump vai atacar a Venezuela. Ou pode usar, né, o poderio bélico contra a Venezuela se for preciso. O que alguém vai dizer? Rumores de guerras. Prestes a atacar a Coreia do Norte. Rumores de guerras. Não, querido, nunca mais use essa expressão. Vem evoluir comigo. E eu vou dizer, não é que ela esteja de todo errado, mas como ela remete uma citação de Mateus 24 que já se cumpriu, então ela está incoerente. E incoerente não é padrão, não é qualidade, não é acerto ao alvo, é descaminho. E todo descaminho é pecado, todo erro é pecado. Então você está errando. E errar é cometer uma heresia. Você entende? Você não pode errar. O certo. Qual de vocês que estão me assistindo agora que querem a verdade? Qual de vocês que estão me assistindo agora que querem acertar as coisas, que querem falar a linguagem mais correta, que querem escrever da forma mais correta? Qual de vocês pediram a Deus muitas vezes em oração, Senhor, lá no sistema ainda ou aqui fora, Senhor, me dá entendimento, eu quero entender tua palavra, eu quero entender a Bíblia, Senhor. Aí agora que tem alguém explicando, ensinando, vocês não querem aceitar. Então aceita. Você pediu, você quis, você quer entendimento, como disse Tiago, Deus dá lume para todos. Então, nós vamos começar. Deixa eu esperar secar um pouco isso aqui. Nós vamos começar para valer. A maior parte dos textos eu não vou usar no quadro, mas eu tenho muita coisa boa para mostrar aqui. Cada vez que eu vier para o quadro é lume. Vem comigo, que só está começando. Aqui. Bíblia. Muito bem. Olha isso aqui. Primeiras considerações. Eu preparei tanta coisa boa para vocês. Daniel 9, do 24 ao 27, fala da 70ª semana que ainda não aconteceu. Vai acontecer na grande tribulação. E vocês sabem, nós teremos duas testemunhas. Lei e profetas, Torá e profetas, Tanar. Elias e Moisés. Eu falei sobre eles no vídeo Pirâmide do Bem, Pirâmide do Mal. Eu falei sobre o Monte da Transfiguração, essa tríade. Jesus, 40 dias, Elias, Moisés. São os três. Primeiro vem os dois, as duas partes do triângulo, da pirâmide do bem. Para começar, para valer, para poder terminar o trabalho não concluído, semi-concluído com Israel, os filhos primários, no evangelho do reino, a notícia que vem um rei para reinar e trazer paz sobre eles. Tão prometida pelos profetas, tão aguardada. Você está entendendo? Depois vem a última parte, a base da pirâmide do bem, que é Jesus Cristo no final, depois de Moisés e Elias. E o mal, corporificado no antimessias, ainda vai
matar as duas testemunhas, jogar em praça pública. Mas elas vão ser ressuscitadas e arrebatadas aos céus. Muitos dos judeus vão acreditar. 12 vezes 12, olha a pirâmide. 6, 6, 12, 12. 12 vezes 12, 144 mil. Tudo isso é extraordinário. Vamos mais. O povo nutria a esperança de que Jesus Cristo seria a resposta que viria libertá-los dos odiados dominadores romanos. Eu já falei isso em tantos vídeos. Todo mundo esperava Jesus Cristo libertando eles. As passagens dos profetas dizem que ele ia sentar no templo e ia trazer paz. Dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. O que ele faz? Joga pai contra filho, joga filho contra pai e ainda diz, não vai ficar pedra sobre pedra. Imagine, por que eu fiz um vídeo extraordinário, o que mais doeu em Jesus não foram os açoites, não foram os espinhos, não foi a lança, o que mais doeu em Jesus não foi nada disso, nem cravos. O que mais doeu em Jesus foi o desprezo daquela multidão que ele serviu, foi escravo deles pelo evangelho, por aquela missão, por aquele chamamento, vocação, para a qual ele veio executar e cumprir aqui na terra. O Deus em carne veio aqui para cumprir essa missão. E ele veio e deixou de viver a sua vida jovem, com a minha idade, para receber o quê? Para receber desprezo. E por que as pessoas desprezaram ele, como eu falei no curso Desmaterializando? Por que só tinha Maria, Maria, Tiago e João? Não é? Segundo outro evangelista, Maria, Maria, Maria e João. Por quê? E tudo família. Família não vale. Cadê o povo que ele serviu, que ele ajudou, que ele curou, que ele deu o que comer, que ele deu palavras, conselhos, que ele deu guarida espiritual, que ele... Tantas pessoas perturbadas, aflitas, onde estavam? Porque quando eles viram ele crucificado, o que eles pensaram? Acabou tudo. A motivação, a raiz lá no coração principal, não era que passasse um homem por ali fazendo maravilhas efêmeras, mas era um homem que viesse solucionar o problema deles maior, que era livrar eles do domínio romano, dos impostos, dos altos tributos romanos, libertá-los, consertar o templo e fazer com que eles dominassem o mundo como prometido. Tivessem paz no mundo inteiro, que o mundo visse eles como a nação mais poderosa da terra, e não os romanos. Mas eles não entendem que não era o tempo e nem sequer entendiam as características, como que isso vai ser. Como é que Deus vai governar o mundo? Eles não sabiam que antes, escuta isso, aguça seu ouvido, antes dele colocar a pupila dos olhos dele no centro das atenções do mundo, ele gostaria, ele queria, e ele quis, e ele fez, e ele já está fazendo, olha eu aqui, olha você aí, aglutinar, ajuntar a eles, a esses, nós, os não-judeus. Eles não sabiam disso, eles não esperavam que ele ia aglutinar milhões de não-judeus junto com eles, pelo sangue da cruz, para reinar com ele, descansar com ele. Eles nunca imaginaram isso. Então imagina a decepção quando eles olharam para a cruz e viram Jesus lá crucificado, o nosso Salvador. Que Salvador é esse que morre na cruz? Por isso que o ladrão disse, se você é Salvador mesmo, faz alguma coisa. Porém, Jesus morreu como inimigo do Estado e os próprios judeus forçaram essa execução. Então, quem é que matou Jesus? Os próprios judeus disseram, mata, crucifica, porque ele não presta para nós. Ele não nos salvou, não abaixou nossos impostos e não trouxe tudo aquilo que nós esperávamos. Olha que lamentável. Quando os romanos compreenderam que só a força armada poderia restaurar a ordem na Palestina
em cerca de 66 depois de Cristo, teve início o conflito armado. Tito, general romano que depois se tornou imperador, porque era filho do imperador Vespasiano, queria poupar o templo. Olha que extraordinário que a história diz, e você não sabia provavelmente, e baixava ordens para que o mesmo não fosse destruído. Sabe por quê? Porque esses imperadores, como mostra o filme O Livro de Eli, já assistiu o filme O Livro de Eli? Sabem que esse livro é rentável e que o templo é rentável. Essa história e o templo são rentáveis. Hoje, como não tem o templo construído, porque está destruído, nós estamos vendo quando é que ele foi destruído. Então sobrou a história desse templo. Quando não tem o livro, tem a história do templo. Naquele tempo tinha o templo. E ele não queria destruir, porque templo é sinônimo de domínio, escravizar mentes, prender consciências. É sinônimo de lucro, alto lucro. Ele queria poupar o templo. E ele fez diversas... Ele escreveu várias ordens para que não fizessem isso, mas foram ignoradas pelas enraivecidas tropas romanas. Não escutaram o imperador. Para vocês terem uma ideia, tudo foi derrubado, menos o muro que lá hoje está. E das 3 torres, ou melhor, de todas as torres, apenas 3 ficaram de pé. E dessas 3, depois de 2000 anos, hoje, só uma delas está em pé e foi incorporada à Torre de Davi. Então, de tudo que tinha naquele templo, hoje, em Jerusalém, só tem uma torre de pé e um pedaço do muro. Você entende isso? E lá está o judeu. Fazem marcha pelas ruas e oram clamando a vinda do Messias e a reconstrução do terceiro templo. Para que agora? Para tirar eles não da mão dos romanos, mas da mão dos muçulmanos. Então, por isso que é ridículo as pessoas que acham que sabem alguma coisa de escatologia na internet dizerem que o Islã, o Mahdi é o anti-Messias. Não sabem nada, e acham que sabem alguma coisa. O judeu, ele espera o Messias para livrar eles da mão dos muçulmanos. E não para ser um muçulmano e dar apoio para o muçulmano. É para livrar da mão dos muçulmanos, como o Trump está fazendo, como o Macron pode vir a fazer. Mas eles não são anti-Messias, eles estão lutando pela ambiguidade. Depois vem a ordem, depois do caos. Quem sabe o Macron não faça parte disso, mas acho muito difícil. Ainda não é o tempo. Estamos chegando lá. Semana que vem eu falo sobre contagem regressiva. Vem comigo. Então, Tito substituiu em 77 depois de Cristo a seu pai no trono do Império Romano. Foi durante o primeiro ano de seu reinado que o Monte Vesúvio entrou em erupção, destruindo as cidades de Pompeia e Herculano. Olha que interessante. O imperador Constantino, o criador do catolicismo, criador desse cristianismo professado por Calvino, por Lutero, por evangélicos, por católicos, fez de Jerusalém um santuário cristão e foi ele quem restaurou seu nome antigo. Já falei isso no curso de Sistematizando, Desteologizando. Sua mãe Helena assinalou muitos dos supostos templos e monumentos. A chamada Igreja do Santo Sepulcro foi erigida para marcar o local do túmulo de Cristo, mas sem dúvida a identificação do lugar estava equivocada, como também muitos outros lugares assinalados por Helena, mãe de Constantino, que era muito cristã. Fanática cristã. Eu falei sobre tudo isso no curso de Sistematizando, Desteologizando.
E eu falo para todos lerem o livro Cristianismo Pagão e absorverem o que é bom. Que eu, resumindo, desistematizando, 70% resumo daquele livro, do livro Reconsiderando o Odre, e 30% minha autoria. Ei, preste atenção, Helena errou. Mas mesmo ela errando, como o calendário está errado e continua errado, nós estamos atrasados no calendário, como continuam dizendo da data que Jesus nasceu errado, e assim as coisas vão erradas, as festividades, os feriados, aliás, tudo, esse grande equívoco. Eu tenho vídeo sobre isso. Eu tenho um vídeo sobre o nome de Jerusalém que foi alterado. Eu tenho um vídeo, se você não assistiu, sobre o sepulcro, essa igreja do Santo Sepulcro e as catedrais católicas que dominam todos esses pontos turísticos que rendem muito dinheiro. Porque tudo que é sagrado, quando não tem monte, quando não tem templo, vende Bíblia, porque a Bíblia tem a história do monte e do templo. E quando você não tem o lugar, você finge, você falsifica o lugar. É isso que eles fizeram. A história diz que Helena falou, aqui Jesus morreu, aqui Jesus nasceu. A Igreja Católica, através de Constantino, dominou esses lugares, construíram umas capelinhas e até hoje estão lá. Peregrinação, tá entendendo? Romaria, tudo é sagrado. As pessoas se comovem com a história, mas a liderança católica de Constantino fatura rios de dinheiro com isso. E todos esses lugares, pasmem vocês, são errados. Jesus morreu aqui, dizem os guias turísticos, não morreu ali. Jesus nasceu aqui, não nasceu ali. Tudo mentira, tudo errado. Até hoje está errado. Mas vamos lá. No Monte das Oliveiras, vou voltar a imagem aqui para você entender. Aqui, ó. De longe, olha a capa aí do micro e macro apocalipse. De longe Jesus estava falando com eles aqui em Mateus 24. E é nesse Monte das Oliveiras que tanta coisa boa aconteceu e vai acontecer. Vai ser ali que vai se fender em 2 lugares. Nós vamos estudar daqui a pouquinho. Mas também aconteceu muita coisa má. Olha a ambiguidade do Monte das Oliveiras. É lá que Salomão praticou muita idolatria, viu? Como também em outras ocasiões históricas. E é provável que isso é o que motivou com que um de seus cumes fosse intitulado Monte do Escândalo. Olha só, ao mesmo tempo que é o Monte da Oliveira, símbolo de ungido, escolhido, Messias, oliveira, unção, é também o Monte do Tropeço. Esse monte se dividirá em 2 partes, nós sabemos em breve, na volta do Senhor Jesus. O termo consumação do século, que nós vimos agora, eu vou voltar aqui para vocês terem maior compreensão. Aqui. Nós lemos sobre o século, essa expressão que é utilizada em Lucas, deixa eu só colocar um texto aqui um minutinho, essa expressão que é utilizada em Lucas, em Lucas 21, em Romanos por Paulo, você entende? Essa expressão de século é uma expressão familiar ao tempo de Jesus, porque os rabinos usavam para referir-se à época então corrente. Ou seja, é a mesma coisa que dizer geração, aquela geração, antes do estabelecimento do reino do Messias. Então, toda vez que você vê essa expressão século, ela nem está adulterada aqui nesses contextos. Está em outros textos, como já mostrei para vocês, 2 Coríntios 4. Mas aqui não. Aqui realmente é a expressão que os rabinos usavam para falar daquela geração. Então, século não é na compreensão que você entende 100 anos, mas está falando desta geração. Assim, fica mais fácil entender a Escritura. E isso é um grande problema, não é? Como eu falo sempre na adulteração de sinônimos.
deveriam ter feito essa adaptação, essa atualização. Eles chamam tanto as traduções de atualizada, revisada e corrigida, e não tem nada de revisão e correção, porque continuam esses termos, ou até outros termos novos, que continuam sem explicar o significado. Usavam para referir-se então à época corrente. Vamos mais aqui. Tudo eu sozinho tenho paciência. Um homem como Simão, o mago, por exemplo, muito atraía o povo. Nós estamos falando agora especificamente de Mateus 24. Isso aqui é importantíssimo você saber. Porque nós abrimos aí, ó, Mateus 24. Eu vou abrir a minha aqui, porque eu não posso tirar dali. Se eu tirar dali, volta tudo. E aí me atrapalha. Em Mateus 24, nós abrimos que o primeiro sinal, os discípulos pediram um sinal, mas ele deu vários. E o primeiro está no versículo 4, ninguém vos engane. 5, muitos virão em meu nome, eu sou ungido, eu sou Cristo, eu estou... Veja que ele não está falando de anticristo, ele está falando de pessoas que se dizem ungidas, escolhidas, em nome dele. Como ele mesmo diz em Mateus, nesse mesmo, o mesmo evangelista registra, Mateus 7, daqueles que dirão em teu nome, em teu nome, em teu nome. Veja, e seduzirão a muitos. Interessantíssimo esse sinônimo aqui da Bíblia Católica, encaixa muito bem. A sedução, seduzirão a muitos. E aí o que acontece? As pessoas leem isso daqui e dizem, esse Cristo aqui é o Áquel. Esse Cristo aqui que vai seduzir muitos é o Caio Fábio. Esse Cristo aqui é testemunha de Jeová, é mórmon. Não, querido. Esse Cristo aqui é para aqueles dias. E aí agora você vai aprender, eu separei para vocês, esmiuçadinho, detalhadinho. Vocês vão escrutinar comigo agora cada versículo e vocês vão ver que tudo já se cumpriu naqueles dias. Veja, o homem como Simão o Mago, por exemplo, muito atraía o povo. E isso está lá em Atos dos Apóstolos, uns anos depois de Jesus, que ansiava pela estabilidade e por um toque do sobrenatural, como hoje. Veja como tipifica, por isso que a Bíblia é livro de referências. Porque assim como iam atrás de Simão, o mago, e hoje tem muitos magos por aí, não tem? Como é que é o nome daquele mago lá que... Me ajuda aí o pessoal do WhatsApp. Como é que é o nome do mago? Que imita o... que saiu do Valdemiro lá? Como é que é o nome daquele charlatão? Me ajuda aí. Hoje as pessoas vão atrás da mesma coisa. Elas vão atrás, veja como é livre de referência, do toque do sobrenatural. E muitas pessoas iam atrás de Simão, o mago que se dizia o escolhido, o ungido, separado, o Messias. E oferecia a elas, oferecia esse poder que saía dele, e as pessoas iam atrás para poder sentir esse toque sobrenatural. Que coisa. Além dele, melhor dizendo, Teudas, Atos 5,36. Além desse, Judas da Galileia, Atos 5,37. Veja, tudo depois de Jesus e naquela geração, entre 33 e 70, se cumprindo naquele século geração. Teudas, o mago, Simão, Judas da Galileia. Tinha um egípcio também que fazia isso. E também cita, lá em Atos 21 tem outro também que nós podemos encontrar. Teudas, por exemplo, persuadiu uma grande multidão até a beira do rio Jordão, declarando que haveria de dividi-lo. Olha só, conforme sucedera na história antiga. Ele estava achando que era Josué. Mas esse movimento terminou desastrosamente e Teudas foi decapitado. Joséfo diz isso. Ali está a bibliografia que poucos anos depois disso, ao tempo do reinado de Nero, enquanto Félix era procurador da Judéia, que se tornaram tão numerosos impostores de natureza religiosa que algum deles era morto quase
todos os dias, eu quero enfatizar aqui, ó, olha esse slide, os impostores de natureza religiosa, que algum deles era morto quase... era muita gente. Todos eles, quando eles viram que Jesus fracassou, o que tinha de pessoas, até 70 depois de Cristo, até a destruição, querendo ser o Messias de Isaías, o Messias dos judeus, prometendo coisas, verdadeiros ateus que nunca acreditaram em nada, se aproveitando da ingenuidade do povo, da fé do povo. Você entende isso? Aí o povo quer o quê? O povo quer sobrenatural, o povo quer misticismo. Então, Cristos, Teudas, Simão o Mago, e vai vindo. Muito obrigado, Fábio. O Fábio lembrou o nome do picareta, é o Agenor Duque. Vamos lá. Vamos mais. Então você entende, tudo isso já acontecia ali. Tudo isso acontecia já ali, naquele tempo. Então quando você abre a escritura em Mateus 24, versículo 5, e diz, eu sou o Cristo e seduzirão a muitos, está se cumprindo hoje, é um erro. Veja meu vídeo, 666 já aconteceu. Aquilo é preterismo, aquilo é extremo. E sabe por que surgiu esse preterismo, que eu chamo de preterite, essa inflamação, esse câncer? Todo fanatismo de um lado, de um extremo da vida, surge por omissão do outro. Quando não há equilíbrio, sempre vai acontecer um contraposto, um contraste. Se os do lado da luz não são prudentes e não vão para o equilíbrio, o que acontece? Surgem os preteristas, amilenistas, que não acreditam em mais nada, que dizem que tudo aconteceu e não aconteceu. E você vai estudar aqui comigo nessa trilogia e vai ver o que é o equilíbrio desses textos. O equilíbrio perpassa por, primeiro, isso daqui já aconteceu, mas é referência e tipologia para o que vai acontecer. Por isso que eu escolhi, olha aí, microapocalipse, essa é a revelação. Olha lá atrás, microapocalipse já aconteceu, mas e o macro? O macro você nem imagina o que seja. Você não faz ideia o que seja. Então se você lia Mateus 24 e se horrorizava, qual de vocês abria Mateus 24, lia e dizia, isso aqui vai acontecer? Ai, que medo, Maranata, Senhor, me leva antes. Não, querido, querida, isso não vai acontecer. Vai acontecer muito mais do que isso. Isso aqui é o micro, o macro. Nas páginas de Daniel e Apocalipse, principalmente Apocalipse, aí sim, meu querido, minha querida, aí sim você vai ver o que é Deus voltar a interferir. Você não sabe o que é isso. Isso aqui é micro. Você já se assustava com isso aqui, com micro? Isso aqui é pouco. Aí nós vamos se encontrar na escritura, eu não posso voltar ali que senão sai o texto. Mas nós vamos encontrar na escritura aqui, Mateus 24, 6, um outro sinal. Você está acompanhando aí? Porque ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos turbeis, porque importa que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E continuando, eu posso continuar porque o 7 é mesmo o assunto, até a parte B. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, vírgula, aqui para. Depois eu falo de fome, peste e terremoto. Cada vez que tem Trump contra a Venezuela, Trump contra a Coreia do Norte, como eu falei ontem, aí lá vem eles dizer que está se cumprindo agora. Não, não está, querido. Não está. Sabe por que isso não pode ser feito? Isso é banalização da fé. Qualquer jovem inteligente, qualquer ser humano inteligente, parte do princípio da coerência. Que coerência tem esse texto, Mateus 24, cumpre, não cumpre, cumpre, não cumpre, cumpre, não cumpre. Que coerência tem as guerras que já aconteceram no tempo das cruzadas. Nós estamos falando do ano 1000, 1050, até 1400. Quantas cruzadas? Cristãos contra islâmicos. Da Irlanda do Norte contra a Irlanda do Sul. Cristão, protestante contra cristão católico. Guerra, sangue, morte.
Na Reforma Protestante, muita gente morreu. Protestante matou católico, católico matou protestante. É de 1517 a 1540. E se nós falarmos antigamente, mais atrás ainda, 700 depois de Cristo, os islâmicos, se voltar um pouco mais, se falar de divisão copta, se falar da divisão ortodoxa, se falar das várias guerras que aconteceram só no século passado. Ei, alguma coisa está errada. Esse texto não está falando disso. O que está acontecendo no século passado e nesse século presente, agora estou falando de 100 anos, século 100 anos, e não, mas também vale para essa geração, o que está acontecendo agora é muito diferente. Agora é só o princípio de dores do macro-apocalipse, que não está aqui nessa página, e nem em Lucas 21, e nem em Mateus 10, e nem em Marcos 13. Você está entendendo? Nas passagens correlatas? Não está. Isso aqui já foi. Do ponto de vista histórico, vamos ver sobre guerras naqueles dias. Alford salienta que as 3 ameaças de guerra contra os judeus por parte de Calígula, Cláudio e Nero aconteceram, como diz a bibliografia, você vê aí. Tais condizes não nos devem assustar. O verbo empregado no original significa clamar em alta voz, gritar. Se levantará nação contra nação. Em Cesareia, por exemplo, surgiu uma disputa entre os judeus e os sírios concernente ao governo da cidade, o que terminou com a expulsão dos judeus como um todo, e 20.000 deles morreram nesse processo. Isso exasperou a nação inteira da Judéia, e eles invadiram vilas sírias circunvizinhas, incendiaram e pilharam e assassinaram a muitos. Há muitos sírios. Em Revide mataram a um número ainda maior de judeus. Em Citópolis assassinaram nada menos que 13.000 pessoas. Em Ascalon, cerca de 2.500. Em Ptolemaida, cerca de 2.000. Meu Deus! E ainda assim, com o desconhecimento da história, lá vem o cristão hoje, cheio do Espírito Santo. O que ele sabe? Falar em línguas. O que ele sabe é isso, se for pentecostal. E tradicional, que estuda um pouco mais, também não conhece, porque a teologia não o faz conhecer. A teologia foi criada pela mesma que compilou esse livro e colocou na capa sagrada. Então, essas teologias, reformadas ou não, de reformada não tem nada, só tem a mudança da casca da tinta que pintaram, toda a estrutura é a mesma. Você está entendendo? Você não conhece a história e não te deixam conhecer. Olhe tudo isso daqui, olhe que eu resumi. Eu resumi as minhas fontes para mostrar para você que tudo já aconteceu. Você entende? E muitos outros foram feitos prisioneiros. Os sírios também mataram muitos judeus e aprisionaram a muitos. E os habitantes de Gadara fizeram a mesma coisa. Em Alexandria, os judeus e os gentios puseram-se a lutar. E mais de 50.000 judeus foram mortos. Damasco conspirou contra a população judaica e foram abatidas 10.000 pessoas desarmadas. Além desses desastres, lê-se acerca de violências, matanças, pilhagens e aprisionamentos, até a saciedade. Os anais de Tácito mostram-nos como o mundo romano também ficou convulsionado antes da destruição ao trono do império. Houve conflitos entre Otoevitélio e Vespasiano. Tudo isso daqui aconteceu em relação, para cumprir-se, melhor dizendo, o que Jesus falou naquela geração, naquele tempo. O quê? O que está aqui. Mateus 24, 6 e o comecinho do 7, parte A. Entenda. Vamos mais. Como aquela que citamos aqui, no tempo do Messias, multiplicar-se-ão guerras por todo o mundo, nação se levantará contra nação e cidade contra cidade. Tem alguns erros de digitação aí, porque não é fácil preparar tudo isso antes, irmãos.
Vamos para a fome? Vamos para a fome. Fome. Na parte B, Mateus 7b, diz: levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, vamos pegar os 3 já, e terremotos em diversos lugares. Aí cada terremoto que acontece com as placas tectônicas que qualquer jovem que estuda, qualquer cientista no mundo, não pegar jovem, não vou nem por cientistas, é covardia para os cientistas, né? Não precisa ir para os físicos, químicos, cientistas, matemáticos, não, geólogos, não. Qualquer jovem que estuda rejeita o cristianismo que você professa, rejeita o evangelho que você prega, porque não tem coerência. Que cristianismo teólogo é esse, teologuês é esse, que você chega e diz, olha, tá na Bíblia, veja meus vídeos sobre tá na Bíblia, viu? Ó, tá na Bíblia, tá aqui, ó. Ó o que tá na Bíblia. Esse tá na Bíblia é brincadeira, né? Tá na Bíblia aqui, ó, irmão, aqui, ó, vírus que tá vindo aí, H1N1, gripe do frango, gripe da vaca, gripe... E vai indo. E terremoto. Tremeu, sacudiu Porto Alegre, um terremoto no Chile. O pessoal de Porto Alegre já treme, já diz, o pessoal tremeu, deu um terremoto aqui na Equador. Há um pouquinho que vibrou lá em Belo Horizonte. Lá vem os crentes de Belo Horizonte e Porto Alegre. Tá na Bíblia, terremoto em diversos lugares. Você não sabe o que é Bíblia, você não sabe o que é verdade, você não sabe o que é escatologia. Tudo isso aqui já se cumpriu naqueles dias. Jesus está falando para quem? Quem? Cadê minha caneta? Onde é que está você, caneta? Aqui. Ó. Para. Tá seca essa caneta. Vou pegar outra. Para quem? Para quem? É a pergunta mais importante. Quem é que perguntou? Dá um sinal, Senhor, sobre a tua vinda. Para quem ele está falando? Para quem? Reservado. Mateus 24 começa dizendo, está no privado, no Monte das Oliveiras. Com quem? Com os discípulos. Ele está falando para os talmidins que ali, naquela geração, naquele século, geração, agora é que vai acontecer, vão acontecer essas coisas. Aí o crente pega, mais uma vez, e quer que tudo da Escritura se cumpra hoje, agora, tá na Bíblia, para ele, tem que ser agora. Por quê? Porque os sacerdotes que fazem teologia não sabem nada da Bíblia e continuam ensinando o povo mentiras que eles desconhecem ou que eles sabem e não querem que o povo saiba, para mantê-los presos e leigos. Na verdade, 80% dos ensinadores, mestres, ditos assim no sistema, eles também não sabem nada disso. Eles são repetidores, papagaiando a mesma coisa. Então vamos para a última parte de hoje. Fomes, pestes e terremotos. Olha, o tempo está quase acabando e eu não fiz nada. Eu estou achando que isso não vai ser mais trilogia. Vai ser septologia, vai ter que ter 7 aulas até o final. Vamos lá. Fome. Vocês não lembram de Atos 11, 28? Uma fome predita e descrita, registrada por Lucas em Atos do profeta Ágabo, que disse que haveria fome sobre a face. E houve. E terra, muitas vezes, quando diz sobre a face da terra, sobre a terra, muitas vezes terra não é mundo, terra é para os ouvintes, representa aquele povo. No original você pega a terra, é Israel. Besta que subiu da terra, muitas vezes terra é Israel, é tudo Israel, fala de terra Israel. E a pessoa acha que é a terra, o planeta Terra, é tudo terra. Cada caso é um caso. Vamos lá, vamos avançar. Início das 69 semanas. Neemias 2:1. Antes, a fome vocês viram aqui. Eu quero colocar algumas coisas antes aqui sobre as 70 semanas. Eu que eu fiz um apanhado no meio ali, para depois explicar aqui fomes, pestes e terremotos. Vem comigo aqui, olha isso.
Primeiro tem que entender que as 69 semanas começam quando? Neemias 2:1. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes. Vamos mais. Que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. Neemias 2:1. Ali começa, março de 445 a.C., 7 semanas. É igual a 49 anos. É o período da reconstrução do Templo de Jerusalém. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, melhor dizendo, e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9:25. Calculando o final das 69 semanas, março de 445 a.C., mais 476 anos das 69 semanas, quando é que dá? 32 depois de Cristo. O problema desse cálculo, só tem um grande problema nesse cálculo, é que Jesus não morreu em 32. Jesus nasceu em -7, provavelmente a -4. Então, portanto, ele não morreu em 33 depois de Cristo. Essa data que a gente tem hoje, dessa forma, nessa formatação. Ele morreu 7 anos antes. De 4 a 7 anos antes. Mas vamos lá. Data em que Jesus entra em Jerusalém e é aclamado como rei. Lucas 19:28-42. E a crucificação de Jesus Cristo no final da 69ª semana. Está faltando qual? A semana 70. Quantidade de dias da semana 70. 7 vezes 360. Por que esses 360? 2.520 dias, divididos em 2 períodos, que dá 1.260 dias, 3 anos e meio, tempo, metade de um tempo e tempos, ou 42 meses, como diz o Apocalipse. Ora, a Escritura vai falar 42 meses, ora vai dizer 1.260 dias, não importa. É tudo uma verdade só e todos os textos estão homogêneos, se complementando. Mas eu quero fixar isso aqui para você, ó. No mês judeu, que não é solar, nos tempos do calendário judeu que não é solar, é lunar. No lunar, nós temos 4 vezes 7, 28, e não 30, 31 dias de um mês. 4 vezes 7. Olha só o 7 aqui, ó, que eu falei no vídeo Deus, o código-fonte, que eu falei no vídeo Pirâmide do Bem e do Mal, 777666, você que não assistiu, assista. Olha só, 4 vezes 7, 28. E são 360 dias que tem um ano, e não 365 como o calendário maia solar. O solar é 365, que é o nosso. Que nós temos o entendimento das profecias. E é baseado nesse entendimento que nós temos a 70ª semana, na quantidade de 7 vezes 360, o calendário lunar, que dá 2.520 divididos em 2. Nós temos 1.260 dias, os 42 meses do Apocalipse. O Apocalipse 11, versículos 2 e 3 diz: E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, veja só, exatamente como diz Paulo em Romanos, exatamente como diz Jesus em Lucas, e pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas 2 testemunhas. Aqui é que volta o tratamento da 70ª semana, o tratamento com Israel do Evangelho do Reino, que é pregado hoje, Evangelho da Graça. É impressionante o número de pastores do sistema religioso, de padres que misturam o Evangelho do Reino com o Evangelho da Graça, porque não aprenderam, e interpretam errado e ensinam por aí para nós pregarmos o Evangelho do Reino. Inclusive, enquanto eu estava buscando fontes para provar tudo isso daqui para vocês bibliograficamente, que Mateus 24 já se cumpriu, enquanto eu estava buscando fontes, eu estava vendo doutores PhD em teologia nos Estados Unidos e Canadá dizendo coisas horrendas. Você tem que estar sempre tirando aqui e ali, porque eles falam coisas absurdas sobre a Escritura. Eles não entendem o Evangelho do Reino e da Graça. Vamos mais. E profetizarão por 1.260 dias vestidas de saco, Apocalipse 11. Esse período de 434 anos vai de 396 até 33. Morte de Jesus e a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70. Olha que coisa extraordinária. Vamos voltar a falar de fome? Eu devia ter colocado essa questão aqui desses números lá no começo, mas é muita coisa para eu preparar, para eu fazer, tenha paciência. Vamos lá.
Fome. Nós estávamos lendo Mateus capítulo 24, versículo de número 7, quando Jesus diz sobre reino contra reino, já disse para vocês e provei bibliograficamente, historicamente, arqueologicamente, que já aconteceram várias guerras por toda parte. Agora, fomes, pestes e terremotos. Veja só, se cumpriu naqueles dias, logo depois de Jesus, para aquela geração, para aquele século que eu via Jesus até 70 depois de Cristo, se cumpriu. Fome. Profeta Ágabo, já citei Atos 11, 28. E detalhe, isso é mencionado pelos historiadores, Suetônio, Tácito e Eusébio. Tem muitos acentos errados na enciclopédia. Vamos mais. Ocorreu nos dias do imperador Cláudio César. O Eusébio eu conheço, agora o Suetônio está difícil. Cláudio César e foi tão severo em Jerusalém que muitos morreram. Veja só, nos dias do imperador Cláudio César, houve uma fome tão severa em Jerusalém que muitos morreram de inanição por falta absoluta de alimentos. Em Roma, em 65 depois de Cristo, Suetônio diz-nos, como também o disse Tácito, esse eu conheço, que uma peste varreu a cidade de Roma e que numa única estação de outono morreram 30.000 pessoas. Tá entendendo? Tudo isso daqui se cumpriu. Só que tem um detalhe. Vamos terminar com uma revelação ou não? Eu tenho que falar de terremoto ainda. Em mais da metade, revelação, em mais da metade dos manuscritos encontrados, não existe essa palavra pestilências, Bíblias mais arcaicas, antigas, católicas, ou pestes, Bíblias mais novas. Não existe. É um acréscimo, assim como muitos outros acréscimos. Então, em mais da metade dos manuscritos não existe essa palavra, é uma adulteração posterior. O termo pestes foi encontrado nos manuscritos posteriores. Nas traduções siríacas e latinas não tem. Terremotos. Teve terremoto? Teve. Um terremoto em Creta, 46, 47 depois de Cristo. Em Roma houve outro terremoto no dia em que Nero assumiu a toga virilis, em 51 depois de Cristo. No dia que Nero assumiu, teve um terremoto. A toga virilis, em 51 depois de Cristo, houve outro terremoto na Frígia, mencionado por Tácito. Também outros diversos terremotos em Campanha e em Laodiceia. Um severo terremoto também sacudiu Jerusalém, muito próximo de sua destruição, em cerca de 67 depois de Cristo, que ficou registrado por Joséfo, grande historiador. No paralelo, Lucas acrescenta outros sinais. E esses nós vamos falar segunda-feira. Nós temos muita coisa para falar sobre luzes estranhas que apareceram nessa época e todos registrados pela história. Tudo isso já se cumpriu naqueles dias, senão não tem coerência. Sente na minha frente, católico, adventista, pentecostal, neopentecostal, você que é metido ao Apocalipse. Sente na minha frente e eu quero que você leia versículo por versículo de Mateus 24 e me explique a coerência se não for assim. Não tem coerência. Mas da forma que eu estou explicando, sim, o micro-apocalipse já aconteceu. Você está vendo? Aí cada vez que tem uma guerrinha, reino contra reino, cada vez que tem um novo vírus, uma nova praga, mortandade por doença, está escrito na Bíblia, pestes. Primeiro que está em menos da metade dos manuscritos encontrados. Mesmo que esses manuscritos que foram encontrados, que trazem pestes, seja original, não seja um acréscimo, mesmo que seja, já se cumpriu. Como você viu, muitas pestes aconteceram exatamente naquela geração, como sempre aconteceu. Mas, como Jesus falou, por sinais, aconteceu. Por que os sinais? Os sinais, como o próprio nome diz, etimologicamente, são fatos físicos e metafísicos para que aqueles que são seus filhos, que acreditam na sua promessa, que esperavam a sua vinda, para aquele tempo, achavam eles que seria naquele tempo, para que eles pudessem ter um norte, uma diretriz. Cada vez que acontece um sinal, você fica sabendo através daquela interferência de Deus no cosmos, no mundo, no domo, no crivo, que através daquele sinal o Senhor está dizendo ao seu povo, aqueles que acreditam na sua palavra, aqueles que esperam sua redenção, Ele está dizendo,
está chegando a hora, está perto do tempo. Então tudo isso daqui aconteceu como sinal naquela geração, porque estava chegando a hora do quê? A hora da destruição, que nós ainda vamos ler a partir de segunda-feira, na última parte da trilogia. Mateus 24 inteiro, até chegar às 10 virgens. As 10 virgens é tema para um outro vídeo, apesar que eu já falei isso em cursos, para explicar para as pessoas também que não entendem, que acham que é arrebatamento, não entendem a ambiguidade de 5 salvas, 5 perdidas, 5 com lume, 5 em trevas, 5 com lume, lamparina, lume, lamparina, lamparina acesa e 5 sem lamparina. Tudo isso daqui tem que explicar para as pessoas, que as pessoas aprenderam tudo errado. E o que mais você vê? Aonde você for, vá nas redes sociais, vá nas reuniões com sua família e com as pessoas que se dizem cristãs, e escute-as. Escute-as. Tudo que você vai ouvir da boca delas é esses textos aqui, citados isoladamente como caixinha de promessas, como Bíblia Sagrada, para dizer que está se cumprindo, está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. Eu volto segunda-feira, na última parte dessa trilogia. Amanhã, reunião maravilhosa, o dia mais lindo da semana aqui em Biguaçu, Santa Catarina. Venha. Não deixa começar a grande tribulação, não do microapocalipse, mas do macroapocalipse, para dar valor à reunião. Aliás, quem não consegue conviver e não tem amor com os irmãos, a irmandade aqui vai ser aprovado de fato, vai passar no crivo. Quem não tem capacidade de ir numa reunião, não tem prazer de estar entre os irmãos, não consegue se desprender da matéria para estar entre os irmãos, se reunindo, como muitos vão se reunir agora em Brasília, em Porto Alegre, em Curitiba, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Onde é que você mora? Veja se tem reuniões aí perto. Você não tem, comércio, trabalhe. Tá na hora de trabalhar. Olha essas letrinhas que eu coloquei aqui embaixo, aqui, ó, explicando para você. Vai, evolua, faça os cursos, faça a prova, trabalhe, seja um ponto do trabalho EC. Vamos lá. É assim que se vence o crivo. Eu pergunto, eu indago, será que as pessoas que vão deixar para começar um macroapocalipse, na hora que a coisa começar mesmo, vou falar semana que vem sobre contagem regressiva, será que essas pessoas serão aprovadas no crivo? Se elas não conseguem suportar os seus irmãos, a irmandade e conviver com ela, e nem tem prazer nisso, onde está o seu tesouro, está seu coração. Se elas não têm prazer de se desvencilhar da matéria, estar com seus irmãos em uma reunião semanal, uma reunião, aquela igreja desmaterializada estava todos os dias nas casas e no pátio do templo, todos os dias, não tem capacidade de ter uma reunião. Será que essas pessoas são aprovadas no crivo? Poderão elas serem aprovadas no crivo se elas não têm prazer em se reunir como igreja, sendo que igreja é reunião. Igreja significa reunião. Igreja, eclésia, corpo, assembleia, agremiação, grupo, Israel, congregação, tudo isso, todas essas palavras é só uma coisa, é ajuntamento de pessoas, convivência. De salvos, de santos. Não é com as pessoas que você quer, não é customização, não. Muito boa noite, boas trevas para você, bom final de semana, boa reunião para todos vocês que praticam o evangelho.